Olá pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. E hoje nós vamos resolver a questão 19 da prova da FUVEST 2020 na sua versão V. Antes de eu prosseguir com a explicação, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe também o seu like e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Caso queira, compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Sem mais delongas, vamos então a leitura da questão de hoje. A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, função e de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o valor máximo da função e de n para n de 20 a 25? Veja que aqui temos um problema sobre função Euler ou função de Euler. Nós vamos começar explicando o que é essa função e de Euler através deste exemplo que o problema nos deu. Veja bem, o que significa a função Euler de 6 é igual a 2? Significa o seguinte: imagine que o MDC entre um número x e o número 6 tenha que ser igual a 1. E quem pode ser esse x? Esse x ele tem que assumir valores menores do que 6. Onde está isso? Está aqui, ó, números naturais menores que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Agora, vamos pensar um pouquinho. O MDC entre 1 e 6 é o próprio 1. Então, aqui temos uma resposta. O MDC entre 2 e 6 é o 2. Então, não posso colocar no lugar desse x o 2. O MDC entre 3 e 6 é o próprio 3. Também não posso colocar aqui no lugar do x o 3. O MDC entre 4 e 6 é o 2. Também não posso colocá-lo no lugar do x. Agora, veja bem, o MDC entre 5 e 6 é 1. Então, veja quantos números eu tenho aqui, tal que a função e de 6 é igual a 2. O 1 e o 5, portanto, dois números. Foi essa a explicação que o problema nos deu sobre a função e de Euler. Agora, veja que o problema nos pede qual o valor máximo da função e de n para n entre 20 a 25. Perceba, então, que no lugar do 6, eu teria que colocar o 20, o 21, o 22, 23, 24 e 25. Isto demandaria bastante trabalho. Quer ver só? Imagine o seguinte, vamos seguir o mesmo raciocínio. A função e de 20, que é o primeiro da nossa lista, vai ser quanto? Aí eu teria novamente que achar o MDC entre o número e o número 20, tal que o resultado, o MDC, fosse 1. E quem seriam valores para x? Aqui é que reside o problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E até onde vai? Vai até o número 19. Veja que eu teria que testar todos esses números aqui no lugar do x. Daria bastante trabalho. E o que é pior, eu teria que fazer isso com o 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, aqui nós vamos nos utilizar de um macete. Eu listei aqui de 20 até 25. Agora, perceba o seguinte, o MDC entre o x e o número só pode ser 1. Perceba que o 2 é divisor de todo número par. Então, o 20, o 22 e o 24 não me serviriam, porque ambos são divisíveis pelo menos pelo 2. Assim como o 21. O 21, veja que é divisível por 3 e por 7. E o 25 é divisível pelo 5. Quem me sobrou? Me sobrou
somente o número 23, que é um número primo. Então, veja, nós vamos raciocinar aqui do jeito que raciocinamos neste exemplo dado pelo problema. A função Euler de 23 é igual. Eu teria que achar o MDC entre um número menor que 23, que eu vou chamar de x, e o número 23 tem que ser igual a 1. Veja, que números são menores que 23? Eu tenho o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, e até onde vai? Vai até o número 22. Porque os números que eu posso colocar no lugar do x têm que ser números naturais menores do que n. n sendo 23, então até 22. Agora veja, o MDC entre 1 e 23 é 1, entre 2 e 23 é 1, entre 3 e 23 é 1, entre 4 e 23 é 1, e assim por diante. Na verdade, todos esses números, quando colocados no lugar do x, o maior divisor comum será o número 1. Então, o E de 23 será igual a 22. Isso significa que temos 22 números que podem ser colocados no lugar do x, e quando encontrado o MDC entre o x e o 23, o resultado será 1. Uma última observação, este E de 23 também é muito encontrado aí na literatura matemática. Assim, o φ de 23 é igual a 22. Então, pessoal, a alternativa correta desse nosso problema é C, de campeão. O valor máximo de E em função de n para n de 20 a 25 é 22. Muito bem, pessoal, espero ter ajudado a todos. Um grande abraço e até a próxima resolução de questões da FUVEST. Até lá!